E já temos o novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à tarde pelas redes sociais, pelo Twitter, que ele escolheu Carlos Decotelli da Silva como novo ministro da Educação. O anúncio ocorreu pelas redes sociais. Como eu disse, ele vai ocupar o lugar de Weintraub, que saiu na semana passada, alegando que iria para o Banco Mundial. Foi essa a justificativa. Decotelli, professor, presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no início do governo Bolsonaro, é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. E nós vamos falar sobre isso agora com Pedro Cunha Lima, que é deputado federal pelo PSDB, presidente da Comissão de Educação. Deputado Pedro Cunha Lima, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Bom, deputado, eu queria saber sua avaliação em relação a essa escolha. Ele já esteve no governo, participou por pouco tempo, teve uma substituição muito rápida, mas eu queria saber sua avaliação. É momento de ter esperança, Denise. A gente tem uma agenda da educação que foi esquecida pelo governo em sua prioridade, né, para poder tocar a formação do professor, a carreira do professor, a falta da vaga na creche, a articulação que o MEC deve fazer no novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então é preciso que o novo ministro, e a gente vai acompanhar e fiscalizar esse momento com esperança, possa entender que o caminho que estava sendo dado no MEC não é o caminho correto, é o caminho que distancia o Brasil dos resultados que o nosso país precisa em termos educacionais. Então é aguardar um primeiro pronunciamento do novo ministro Decotelli, que teve uma curta passagem no FNDE. A gente espera que a gente possa enxergar no governo uma maior continuidade, sequência, essa troca de quadros frequente na educação e outras pastas faz muito mal à eficiência dos trabalhos, e esperar uma nova agenda para o nosso país. A gente viu durante a gestão de Weintraub, aliás, desde o início também, já tivemos outras trocas do Ministério da Educação, uma preocupação muito ideológica com relação à educação no Brasil, que pode até ser uma preocupação, mas a questão da qualidade do ensino, eu acho que deve ser uma prioridade, porque a gente tem uma precariedade ainda muito grande, é um dos problemas do país, e um problema que pode se agravar até em função da pandemia, que nós estamos vendo os alunos terem aula à distância, não há uma definição de uma saída dessa situação. Como é que ela vai ser gerenciada, não é? Primeiro tem que ter a compreensão de um diagnóstico educacional que passa pelos problemas que você elencou. A gente tem que ter um ministro que entenda que o problema da educação brasileira não é Paulo Freire, que entenda que a solução da educação brasileira não é Olavo de Carvalho. Assim, eu me preocupo muito com essa agenda, né? A gente precisa ter alguém que saiba que a gente precisa implementar um sistema nacional de educação, que articule as redes educacionais que o Brasil tem. O desafio educacional do Brasil passa por aí. Você tem várias redes de ensino municipais, várias redes de ensino estadual, tem uma articulação que o governo federal precisa fazer. Então, é preciso definitivamente não abrir espaço para nenhum tipo de contaminação dessa agenda que está aí posta e que a gente precisa correr atrás desse prejuízo. Então, é aguardar. A gente espera que seja um ministro que goste menos de rede social e mais de educação, que não queira estar fazendo parte de polêmica de rede social, fomentando uma briga ideológica de dois lados que só faz mal ao Brasil, que se afaste disso e possa ser um técnico, um gestor que apresente um plano de trabalho, que articule os debates principais em termos de educacional, que chegue para pacificar um ânimo de país que precisa de mais equilíbrio para poder encontrar as soluções. É a nossa torcida, a gente está aqui para ajudar. Eu sempre falo de uma perspectiva de quem quer contribuir. Fiz duras críticas ao MEC à época do ministro Weintraub por razões óbvias, né? Um ministro que cuidou muito de fomentar polêmica e pouco da educação, e agora a gente espera com esperança que, inclusive, o governo do presidente Jair Bolsonaro tire esse atraso. Já existe um prejuízo, já é o terceiro ministro. O governo Bolsonaro erra na educação e agora tem que recuperar esse tempo perdido. E tem a questão da agenda que está relacionada também à mobilização no Congresso. Tem muita pauta a ser discutida pelo Congresso e muitas vezes se vê pouca mobilização também entre os parlamentares, né?
A bancada da educação é uma bancada menor do que as demais. A educação no Brasil é um tema que tem pouca aderência, né? As pessoas não têm na cultura, né, na consciência cidadã de país, esse exercício de fiscalizar mais de perto e com mais profundidade a educação. O debate educacional do Brasil gira em torno de escola sem partido, ou se Paulo Freire fez bem ou mal ao Brasil. Então, isso reflete no Congresso. É para isso que precisa, mais do que em outras pastas até, uma liderança mais ativa, para puxar esse debate. Já que o debate não acontece naturalmente, né, pelas razões da sociedade como ela é posta no Brasil, tem que ter um líder para poder mostrar o caminho, falar onde está o debate que importa, né, articular as ideias que a gente precisa debater. Mencionei aqui a falta de vaga na creche, Denise. Assim, é possível que no Brasil, século XXI, 2020, a gente tenha menos de 30% das crianças mais pobres, menos de 30% das crianças mais pobres com vaga na creche. Então tem que chegar um ministro para poder ficar falando dessas coisas e não ficar enfiado em todo tipo de polêmica de um bombardeio ideológico de dois lados que faz muito mal à busca das soluções para os nossos problemas. E uma das últimas medidas, aliás, a última medida de Weintraub foi aquela questão das cotas, que já foi revogada, mas foi mais um fator que jogava uma polêmica, ele sabendo que estava de saída do Ministério, né? Resume bem qual foi a postura que Weintraub teve. Ele se preocupou muito em encontrar mecanismos de fortalecer esse acirramento ideológico, né, de passar essa comunicação, que o mal do Brasil, em termos educacionais, é o comunismo. Veja, isso é muito raso. Eu acho legítimo você debater ideologia e presença da ideologia nas universidades, tudo isso é legítimo. Agora, você tem, de um lado, um professor que é mal formado, que tem uma carreira pouco atrativa, que não é valorizado, que recebe um péssimo salário e que isso tudo reflete na maneira com que ele entra em sala de aula e dá as suas lições. E do outro lado você tem o comunismo e você olha para os dois e pergunta qual é o mal da educação brasileira, o que é que está dando errado? Está dando errado por quê? E você diz que é o comunismo e não esse cenário que envolve o professor. Então isso é de uma superficialidade, de uma profundidade absolutamente rasa que assusta você ter um líder na educação, né? O ministro da Educação é um líder na educação pública de um país que fortalece esse outro lado aqui do debate ideológico. Então, por bem a medida que trazia um passo atrás das ações afirmativas de cotas para a presença de pessoas, não só do ponto de vista racial, mas pessoas com deficiência também, por bem, ela foi revogada. O novo ministro é um negro e a gente celebra isso. A gente está num momento no mundo inteiro de combater o racismo. O governo Bolsonaro não é referência nessa militância, né? A gente sabe disso, mas nomeou um negro para exercer um papel importante, a gente aplaude, da mesma forma que a gente cobra quando existe uma ausência de diversidade do Ministério, a gente aplaude por uma escolha de alguém que pode fazer um trabalho técnico, a gente torce por isso, e que pode trazer uma nova etapa para o MEC. Lembrando que ele é oficial de reserva da Marinha, Carlos Alberto Decotelli da Silva. Ele presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois ele foi para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Ele participou da equipe de governo naquela fase de transição, quando eles estavam no Centro Cultural lá do Banco do Brasil, mas ele não se manifestava muito, né? Então fica difícil entender exatamente o que ele pensa. Ele deve lançar as primeiras ideias agora, conversar com aquelas pessoas mais próximas dele para entender exatamente qual seria a postura, né? Fica mais, uma expectativa, porque a gente tem visto o presidente Bolsonaro tentando assumir uma postura menos ideológica e mais conciliadora, pelo menos desde a semana passada, não é? Existe uma defasagem enorme nesse aspecto. O presidente Bolsonaro, é uma das críticas que faço, ao invés de trazer equilíbrio e gestão com resultado, fala da reforma administrativa. Cadê a reforma administrativa? Vai ficar para o ano que vem? Fala da reforma tributária. Ao invés de estar fomentando polêmicas e fortalecendo narrativas ideológicas, vamos falar do que importa. Falar da reforma educacional, a reforma de Estado. É um Brasil que precisa de um reset. É um Brasil que tem erros, que se esbarram uns nos outros. Eu sou defensor de uma PEC, Denise, que é a PEC dos penduricalhos, que traz uma visão de país, que qualquer servidor público, autoridade que receba mais de aproximadamente R$10 mil,
não receba auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio livro, auxílio saúde, auxílio mudança, auxílio creche. É brincadeira um país que não tem creche para o pobre e paga auxílio creche para uma autoridade que recebe mais de 20 mil reais. Então, cadê o presidente Bolsonaro corrigindo essas coisas? Não adianta ficar só em discurso, dizer que acabou a farra e o resultado prático. Então, isso também aparece na educação, de novo. Eu falo com esperança de que uma agenda correta pode chegar e torço verdadeiramente por isso. Não fico fazendo o trabalho de boicotar o presidente Bolsonaro em tudo porque tenho diferenças com ele. Não, eu penso no Brasil. O Brasil vive um momento dramático. Agora, o presidente, na minha avaliação, poderia estar seguindo o caminho da gestão, do resultado, da eficiência, de falar do que importa. Não é uma agenda eleitoral que está em curso, é uma agenda de país que precisa ser tocada com eficiência. A gente torce que, à medida que o presidente for entregando resultado e se dirigindo a essa agenda, ele receba mais apoio para poder fortalecer esse que é o caminho correto das coisas. Ainda em relação ao currículo do novo ministro da Educação, ele foi professor de pós-graduação em Finanças da Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o currículo dele, ele fala alemão, espanhol e inglês. De 2011 a 2014, recebeu 7 prêmios na Fundação Getúlio Vargas como melhor professor da turma e como oficial da Reserva da Marinha, atuou como professor e coordenador na Escola de Guerra Naval. Então, ele parece ter um currículo muito relacionado à educação, né, como professor, experiência, e esperar que ele traga boas ideias para a educação do país, que está perdendo tanto tempo com todas essas trocas e com todo esse desvio de finalidade, na verdade, que nós tivemos, né? E eu vou pegar esse gancho final, Denise. Essas trocas não é algo banal. A gente não pode considerar algo trivial que a gente tenha uma frequência de mudança de ministro. Isso acontece na saúde e na educação. Então, a gente está no meio de uma pandemia, já tirou um primeiro-ministro, já entrou outro, já saiu o segundo, já está com o ministro interino, não tem ainda um ministro em definitivo na saúde. Na educação também, a gente começou com o ministro, o Vélez, professor Vélez, depois sai, entra Weintraub, aí sai de novo. Isso não é uma característica, isso não é um aspecto trivial de um governo. Isso é um aspecto muito negativo e simplesmente tirar o ministro anterior não é o suficiente. Então, comentando a saída do ministro Weintraub, nós falávamos que sim, o governo deu um passo na direção do que é correto, mas tem que acertar. Existe uma necessidade de recuperar um tempo perdido e é preciso focar na agenda técnica, robusta em termos educacionais que está posta. Eu espero muito ver um ministro que vai chegar falando de falta de vaga na creche, da valorização do professor, dos desafios de financiamento da educação, alguém que possa analisar de maneira muito equilibrada o cenário posto e não possa desviar o seu foco, a sua atenção para os temas que acirram as torcidas. Então, a gente quer contribuir, como falei, e vai ter esse olhar crítico. Se o ministro chegar e der sequência a um caminho que o MEC estava seguindo de fomentar brigas ideológicas, não tem outra opção de nossa parte do que um posicionamento crítico para enfrentar uma postura que faz muito mal ao Brasil. Nós ouvimos o Pedro Cunha Lima, que é deputado federal pelo PSDB e presidente da Comissão de Educação. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Que agradeço, Denise. Uma boa tarde a você e a todos que acompanharam. Oi, nós estamos comentando a indicação de Carlos Alberto Decotelli para chefiar o MEC, o Ministério da Educação. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro agora há pouco, pelas redes sociais. Ele ainda não foi confirmado, não teve o nome publicado no Diário Oficial.